Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e neste canal você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. É isso aí. E a aula de hoje é como memorizar sinais em Libras para você interpretar na sua igreja. Como você consegue memorizar, como você não vai esquecer jamais. Então fique nesse vídeo até o final para você aprender e conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Mas antes, quero te convidar a você deixar o seu like aqui, porque isso demonstra para a ferramenta e para nós que esse conteúdo é relevante e gratificante para a tua vida, teu ministério, com surdos, para você estar utilizando o Libras na igreja. Também, se você conseguir compartilhar, isso vai conseguir incentivar para que outras pessoas assistam esse conteúdo. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá marcando bobeira. Se inscreva no nosso canal para receber conteúdos aí semanais sobre Libras no contexto religioso cristão, certo? Hoje a aula está sendo gravada, mas não deixe de interagir, de comentar, de deixar a sua opinião aqui, porque ela é muito importante e relevante para a gente continuar contribuindo, criando novos conteúdos para você. Muito bem, se você está aqui pela primeira vez, e esse vai ser o último aviso, deixa a hashtag novato, só para a gente dar o bem-vindo. Se você já está muito tempo aqui conosco, põe hashtag fundão e vamos lá, beleza? Pessoal, uma angústia muito grande é como memorizar sinais em Libras, como memorizar sinais, principalmente para interpretar Libras na igreja, para interpretar textos bíblicos, louvores em Libras, no discipulado com surdos, como você consegue memorizar? E é isso que a aula de hoje nós preparamos para você. A primeira coisa, já pega papel, pega caneta para fazer as suas devidas anotações. A primeira coisa, pessoal, importante, quando a gente vai falar sobre memorização de sinais em Libras para interpretar na igreja, você precisa entender o significado dos sinais. Isso aí. Então anote aí, ó, entender o significado dos sinais. A gente sabe que todos os sinais têm um porquê, tem uma origem, tem uma ideia. Então, a gente precisa entender qual é o significado dos sinais. E isso vai ajudar muito você memorizar o sinal. Então, essa é a primeira dica, entender o significado. Então, vamos para alguns exemplos práticos que fica mais fácil de você ir entendendo o que a gente está querendo passar aqui. Por exemplo, na história de 1 Samuel, no capítulo 1, a história de Ana. Ana era uma mulher que ela tinha dificuldade em ter filhos. Ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Só que a Bíblia fala que ela pede ao Senhor, ora ao Senhor, por conta de situações ali que ela enfrentava dentro do âmbito familiar. Só que Deus agraciou ela, abençoou ela, fez com que ela gerasse filhos, né? E um dos filhos dela foi Samuel, um menino que se tornou profeta, líder, sacerdote, muito conhecido na Bíblia Sagrada. Então, o sinal de Ana é a forma da mão assim, ó, a configuração de mão assim, A, e faz esse movimento aqui, ó. Ana. Tá? Mas qual que é o significado disso? Tá? Essa forma da mão, que a gente está fazendo, essa configuração de mão, é a letra A do alfabeto, que a gente pega o empréstimo do português e usa na língua de sinais. Então, A do nome Ana. Então, esse A é essa referência, esse significado. Esse sinal aqui é uma referência do sinal de graça. Ó, sinal de graça. Ou seja, um favor imerecido, uma graça da parte de Deus. Então, ó, Ana, ela foi agraciada, ela recebeu a graça de Deus e ela, a partir daí, ela teve a possibilidade de gerar filhos. Percebe como que, sabendo o significado, fica mais fácil de a gente memorizar, de a gente não esquecer? Vamos para um outro exemplo. Segundo exemplo, pessoal, é o sinal de Abraão. O sinal de Abraão, tem pessoas que fazem com a forma da mão assim ou assim, tá? Então, tem essas duas formas. Só que a outra mão, a forma em A também. Lembra do Abraão? A primeira letra. Lembra de Ana? Primeira letra. A. Então a forma da mão é assim. Então isso facilita. Então A de Abraão. Então você vai fazer esse movimento aqui, ó. Aqui, ó. Abraão. Certo? Olha só. O A, a gente já sabe que é uma referência feita à primeira letra do nome. Mas e esse movimento aqui? O que significa? O que é isso, meu Deus? Fala aí, Gesiel, para nós. Então, essa ideia, pessoal, é do significado do nome de Abraão.
Abraão significa pai de nações, ou pai de muitas nações. Então vamos lá no nosso raciocínio. Segura aí. Para a gente falar o sinal, por exemplo, de países, você faz a forma da mão em P, faz esse movimento, você faz aqui, ó, países. Olha que legal. Muito bem. O sinal de nações é da mesma forma, só que muda a configuração de mão. O mesmo movimento, ó. Nações, ó. Nações. Então, países, nações. Então, é desses sinais, essa é a origem do significado do sinal de Abraão, ó, de pai de muitas nações. Ó, o mesmo movimento, mas a forma da mão, a configuração de mão é diferente. Percebe? Então, a gente sabe, ó, Abraão, pai de muitas nações. Sinal de nações, assim. Olha só. E aí vocês vão percebendo como que dentro de um significado de um sinal, a gente consegue aprender consequentemente outros sinais. Foi assim com Ana, graça. Foi assim com Abraão, nações. Beleza até aí? Beleza! Vamos lá. Muito bem. Um outro exemplo, pessoal, interessante é o sinal de Noé. O sinal de Noé, tá? A forma da mão é assim, ó, as duas formas da mão. Vai usar as duas mãos, olha só, em N, né? A forma da mão em N, ó, assim. E você vai juntar, certo? O dedo médio, você vai juntar aqui, ó, o dedo do meio, né? Juntou aqui, você vai fazer esse movimento, ó. Esse movimento. Noé. Legal, né? Noé. Página, mas o que significa? O que é isso, né? Principalmente, a ideia é da história de Noé. Noé foi uma pessoa escolhida por Deus, um homem justo, para construir uma grande embarcação. Isso mesmo. Então, ele foi escolhido por Deus para construir uma grande embarcação. Qual que é o sinal de embarcação, o sinal de barco, que é o mais utilizado como referência em Libras? É esse aqui, ó. Aí, ó. Ó, embarcação. Ó. Junta as duas mãos, faz esse, embarcação, ó. Certo? Então, por isso, ó, o sinal de Noé, ó. Isso, a ideia de embarcação, a letra do nome de Noé começa com N, Noé, certo? Ó, faz esse movimento. Olha só que legal, certo? Então, quando a gente vai entendendo o significado dos sinais, fica mais fácil de a gente memorizar. Tem ainda mais dois exemplos que eu quero passar para vocês. Mas vocês já estão entendendo o conceito, né? Aquilo que eu estou querendo passar para vocês não esquecer, para vocês memorizar os sinais. Então vamos lá. O próximo sinal é o sinal de Lázaro, mas não o que está em João no capítulo 11. O Lázaro, irmão de Marta e Maria. Não, estou falando de Lázaro, o da parábola do rico e do Lázaro. E uma coisa importante, né, uma observação importante é, se você quiser, nós temos aqui uma aula completa no nosso canal falando sobre como interpretar a parábola do rico e do Lázaro, tá? Então deixar aqui embaixo para você procurar aqui no nosso canal. Então o sinal de Lázaro, a forma da mão assim ó, em L, certo? E você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai fazer esse apoio na mão e esse movimento aqui, ó, Lázaro. Olha só, Lázaro. Legal, né? Mas qual é o significado de Lázaro assim, tá? A ideia, pessoal, é que na parábola é retratado que Lázaro ele ficava na calçada, próximo à rua. E era uma pessoa que era considerada um morador de rua. Ficava ali pedindo esmola, pessoas que necessitavam de ajuda de outras pessoas ali. Muito bem. Então, qual que é o sinal, por exemplo, que é utilizado para pessoas que são moradores de rua, que necessitam de ajuda monetária, de ajuda das pessoas? É esse sinal aqui, ó. Ó, é como se fosse a pessoa pedindo, ó, uma ajuda, uma ajuda. Então, é essa a ideia, esse é o sinal. Então, Lázaro é esse, ó. É por conta disso, a forma da mão assim, e Lázaro porque ele necessitava, carecia da ajuda de pessoas aonde ele sempre ficava, que era na rua. Então a parábola do rico e do Lázaro, você utiliza o sinal de Lázaro com um significado, certo? De pedinte, de pessoa que está necessitando aí de uma ajuda monetária. Olha que legal o significado. Então, pessoal, a gente vai percebendo a importância disso, de entender o significado das palavras, porque isso vai ajudar muito. Um último sinal que não poderia deixarmos de falar aqui é o sinal de rufos tambores. Jesus, isso mesmo. É um sinal que a gente não poderia deixar de falar aqui, que o significado é muito visual também e mais fácil de a gente memorizar. Então, ó, Jesus, ó. Certo? Jesus. Por que o sinal de Jesus é assim, hein? Quem arrisca aí comentar? Isso, por conta dos cravos, né? A marca dos cravos que foi feita nas mãos de Jesus, tá? Então, esse sinal, ó, é por conta disso. Esse é o significado. Então, pessoal, deixa anotado. Quando a gente entende o significado dos sinais, fica muito mais fácil
de a gente conseguir memorizar. Beleza? Beleza, muito bem. Segunda coisa, pessoal, importante aí é você fazer agora associações. Associar com as características, tá? Esta é uma das associações que ajuda muito, mas muito mesmo. Por exemplo, o sinal de Arca da Aliança. O sinal da Arca da Aliança é assim, ó. Esse é o sinal de Arca da Aliança. Mas qual a associação que a gente pode fazer isso? Essa forma da mão, do dedão aqui, ó, do polegar, né? Essa forma da mão aqui é uma referência a os querubins que ficavam em cima, isso, na tampa, em cima da Arca da Aliança. Então eles ficavam assim dobrados, né? Com uma referência com uma das asas dobradas, enfim. E aí, ó, é essa a ideia, tá? Então aqui, ó, isso aqui é como se fosse um querubim olhando um para o outro, certo? Prostrado em cima da tampa, né? Da Arca da Aliança. Então é uma característica que a gente consegue fazer uma associação. O anjo em cima da ponta, a gente consegue, da tampa, a gente consegue associar, tá? Uma outra questão, por exemplo, quando a gente vai falar de Zaqueu, uma característica dele é que ele era pequeno, de baixa estatura. E o sinal de Zaqueu é esse aqui, ó. Termina aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. É uma referência, é uma característica desse personagem, que ele era de baixa estatura, pequeno. Percebe? Então, quando a gente vai fazendo associações com características relacionadas a um personagem, relacionado a toda a estrutura visual, isso vai facilitar a nossa memorização. Beleza? Muito bem. Terceira dica. É importante você contextualizar o uso desses sinais, tá? Por quê? Porque, como eu comentei aqui, o sinal de Lázaro, esse aqui, ó, não é esse Lázaro. Percebe? Então, quando a gente ouve falando de Lázaro, a gente tem que saber qual Lázaro que é. É o Lázaro da parábola, do rico e do Lázaro? Ou é o Lázaro que está em João no capítulo de número 11? Percebe? Então a gente tem que contextualizar. Dentro do contexto, fica fácil de a gente entender de qual personagem ou qual sinal tá dentro do contexto. Isso é fácil. O contexto vai ajudar bastante. Então contextualize o uso dos sinais, das histórias. Por exemplo, tem pessoas, quando a gente vai falar de Maria Madalena é uma mulher citada biblicamente. Só que a Maria, mãe de Jesus, é outra Maria. Então tem várias Marias na Bíblia que são sinais diferentes e a gente precisa aí saber. Por exemplo, de Maria, Maria Madalena, esse é o sinal. Ó. Começa aqui, Maria Madalena, tá? E o sinal de Maria, mãe de Jesus, é esse aqui já, ó. Tá vendo? É diferente, tá? Então é importante a gente saber o contexto. Qual história bíblica a gente pode usar esse sinal? Qual é o contexto? Qual que é a história? Isso, a gente precisa focar nisso aqui para a gente não se perder, para a gente não ficar desesperado, para a gente não ficar aí pensando que não vai conseguir, não vai fazer, não vai adiantar nada. Então, foque nisso, beleza? Beleza, muito bem. Quarto ponto importante, pessoal. Quarto ponto importante. Todo sinal que você aprender, não esqueça de você fazer as suas anotações. Isso aí. Utilize um caderninho para você fazer as suas anotações. Tem um bloquinho para que você possa fazer as anotações. Pega um bloquinho pequeno, faz as suas anotações aí dos sinais que você tem aprendido. Então, por exemplo, só nessa aula aqui você aprendeu vários sinais. Ou já foi relembrado vários sinais. Então é importante você anotar. Então você anota aí, ó, Abraão, Ana, Noé, Jesus, Lázaro da parábola, o Lázaro, irmão de Marta e Maria. Você já aprendeu o sinal de Maria Madalena, o sinal da Maria, mãe de Jesus, o sinal de Jesus, percebe? Então todos esses sinais é importante você anotar o nome. Anote isso. Escreve o nome. Certo? Ah, quer dizer, mas só escrever o nome não vai ser suficiente. Calma. Tem alguns passos interessantes para você fazer. O principal deles, pessoal, é que você pode utilizar, é você gravar. Então você fez, ó, Ana, aí você pega o seu celular e você grava sinalizando. Ó, Ana, vou sinalizar aqui, coloca o celular na sua frente e grava. Ah, quer dizer, mas eu tenho vergonha de postar. Não é para isso. É para estudo, para memorização. Então você vai gravar no seu celular ali, ó, Ana. Você escreveu Ana, fez o sinal, gravou e escreve lá, gravado.
tá? Depois, o sinal de Abraão. Então, você faz Abraão, grava lá com o celular e escreve no caderninho. Abraão, gravado. Isso vai fazer com que você venha estar memorizando, internalizando dentro do significado, dentro da associação, das associações com as características, dentro do contexto, da história. Então, você já vai trabalhando isso e a memorização vai ficando mais fácil para você. Então, anote, grave e não deixe agora do quê? De rever. Então, você vai fazer o seguinte, escrever qual que é o sinal, gravar e depois, ó, no mínimo aí, uma vez por semana ou a cada 15 dias, você ir revendo a lista, revendo os sinais que você gravou, revendo os vídeos. Isso vai ajudar muito. Uma outra questão dentro dessa parte de anotação é que você pode desenhar o seu sinal. Isso aí. Nós temos aí a escrita Swingwrite, né? Nós temos essa escrita que é a escrita de sinais, tá? Mas não é essa a ideia que eu quero passar para vocês, né? De uma forma, vamos dizer, mais estruturada, mais formal. Não. O que eu quero falar é que você pode desenhar do seu jeito. Você entendendo, isso já é suficiente para você focar e você conseguir compreender aquilo que você vai sinalizar. Então, se você for desenhar, você pode fazer um A assim, ó, desenha do seu jeito. Um A, você faz assim, ó, faz a mão assim, esse movimento assim, enfim, você faz um desenho ali que você vai compreender qual que é isso. Mas a forma melhor é o vídeo, tá? A forma melhor é o vídeo. Então, mas são possibilidades que você pode estar utilizando, tá bom? Tá bom, beleza. Agora, pessoal, vamos para o quinto passo. O quinto passo para você memorizar sinais e não esquecer de forma alguma, rufa os tambores. Incluir a Libras no seu dia a dia. Que dia a dia, Gesiel? Da sua igreja. Que dia a dia, Gesiel? Do seu devocional. Porque isso vai facilitar, pessoal, a sua memorização de forma assim, ó, exponencial. De forma maravilhosa, que você não vai, de forma alguma, esquecer os sinais. Isso aí. Então você vai memorizar como? Utilizando no dia a dia. Então se você for fazer uma oração no seu devocional, você ore, mas depois você faça essa oração em língua de sinais. Olha, meu Deus, obrigado pelas bênçãos que eu consegui, obrigado pelos seus milagres que vêm para minha vida, minha família abençoa. Ah, nossa, eu lembro, né, da história de José, como o Senhor protegeu a vida dele, protege a minha também. Enfim, você vai utilizando a língua de sinais dentro dos seus devocionais e no dia a dia. Eu fui em uma igreja certa vez e eu vi que uma moça que estava na orquestra, sentada ali no grupo de músicos, só que ela sabia Libras e ela estava ali. Enquanto não estava tocando, ela ficava procurando fazer em Libras o que o pastor estava falando, os louvores que estavam sendo entoados quando ela não estava tendo a sua participação com o instrumento. Então o pastor estava falando, olha, Deus abençoe, e ela fazendo bem tranquila ali, ó, Deus abençoe. E eu percebi isso, eu achei interessante, porque é uma forma da gente utilizar Libras no nosso dia a dia, no devocional, mas principalmente dentro da igreja também. Porque ali são sinais específicos de personagens que a gente vai estar utilizando, tanto na pregação como no louvor, e a gente pode praticar, isso mesmo, exercer a prática com sinais dentro do nosso dia a dia na igreja. Beleza até aí? Muito bem, agora a sexta e última dica para você memorizar completamente, de uma vez por todas, os sinais aí em Libras para você usar na sua igreja, que é o sexto ponto, a sexta dica, o sexto passo, que é você estudar com abordagens organizadas. O que significa isso, Gesiel? É você fazer um pouco de cada vez. Já viu aquela expressão que o pessoal fala assim, que você tem que ir no passo do gado? Tem que ir devagarzinho, mas caminhando. Aos pouquinhos, mas sem parar. É essa a ideia. Então, como que você faz para memorizar sinais, para interpretar na sua igreja? Ou seja, na pregação, nos louvores? É importante você ir um pouquinho de cada vez. Pegue um versículo bem pequeno e vai treinando, exercitando. Ah, Gesiel, mas um versículo é muito complicado. Você pode começar por aquele versículo que fala assim, ó, que Jesus chorou. Jesus chorou, percebe? Só que a expressão sua vai ter que ser assim, ó. Ou Jesus chorou. Olha só, é um versículo curto, mas que a gente consegue exercitar, certo? E depois, você pode ir para outro versículo, e depois para outro versículo, tá? Mas é importante você ir fazendo isso aos poucos, de forma organizada, sistematizada. Por quê? Porque às vezes a gente vê os sinais, revê, mas a gente não coloca isso em prática, estudando dentro
do texto sagrado, dentro da Bíblia Sagrada. Então, muitas pessoas acham, não, estudar Libras com a Bíblia não dá certo. Dá super certo. Sim, nós temos inúmeros alunos aí que podem confirmar isso, como é importante e como ajuda mesmo a gente estudar Libras através da Bíblia Sagrada. Então, essas são as 6 dicas importantes. Recapitulando, você entendeu o significado, fazer associações com as características, não esquecer qual é a história bíblica, ver, rever, gravar, escrever, rever de novo, a cada 15 dias no mínimo, isso vai ajudar muito. Quinto, inclua Libras no seu devocional e no seu culto. E sexto, não deixe de estudar de forma organizada, ou seja, pouco a pouco, versículo por versículo, estratégia por estratégia, isso vai ajudar e muito na sua sinalização para você não esquecer jamais. Fechou, pessoal? Fecha a conta, passa a régua. Estamos finalizando mais uma aula. Mas semana que vem tem mais. Aê! Mas se quiser também acompanhar muito mais conteúdo, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, Libras A2. Isso aí, @LibrasA2. Você também pode nos acompanhar aqui no canal, se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando essa aula. Você pode estar aprendendo mais conteúdos também. É isso aí, pessoal. Um grandíssimo abraço. Muito obrigado pela sua presença, por ter ficado conosco até aqui. E fala para nós aqui nos comentários se essas dicas fez sentido, se já tem colocado em prática alguma delas, ou se vai colocar aí, se vai fazer mesmo. Porque se você assiste essas aulas e colocar em prática, temos certeza que você vai conseguir memorizar cada vez mais os sinais para interpretar Libras na sua igreja, certo? Então é isso, pessoal. Vamos finalizando por aqui. Um grandíssimo abraço. Qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu!